Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova e conversando hoje sobre a linguagem da vida, né? Sempre esbarramos aí no debate, no limite da linguagem, né? A linguagem tem os seus limites e aí, às vezes, na verdade, não se consegue expressar tão bem aquilo que se queria dizer e aí nascem as interpretações e nós temos aí um pouco esse confronto entre fé e ciência, mas hoje queremos entender bem uma coisa e outra para partir para um diálogo saudável. E falando em diálogo, tem aqui um livro do irmão, não é do irmão Afonso Murad, é o mais novo, me parece, A Casa da Teologia, é uma introdução ecumênica à ciência da fé. É um livro, não é? A3, não é? Afonso Murad, Paulo Roberto Gomes e Suzy Ribeiro. Fala um pouquinho para a gente aí, enquanto eu mostro aqui, professor, por favor. Esse livro foi um trabalho que nós fizemos em equipe, tentando compreender a fé cristã e a maneira de refletir a fé cristã numa perspectiva cristã, ou seja, católica e também protestante, incorporando inclusive a contribuição dos ortodoxos. Eu acredito que é uma obra indispensável para quem quer compreender o processo de pensar a fé. Inclusive vem essa pergunta: a teologia é uma ciência? E a gente mostra que em parte ela é uma ciência, porque ela tem um método, linguagem específica, uma comunidade científica que produz conhecimento, e em parte ela não é, porque ela está respaldada sobre uma opção gratuita, né? Que é a opção por Deus, pela revelação. Então é justamente nesse jogo entre ser ciência, mas ser um saber diferente da ciência, é que se coloca a teologia. Tá certo. A Casa da Teologia, Introdução Ecumênica à Ciência da Fé. Você encontra aí esse livro nas Paulinas, não é? A editora, é uma parceria aí da editora Sinodal e Paulinas, portanto, em qualquer loja paulina espalhada por esse Brasil, você tem acesso a essa preciosidade. Está certo? Uma reflexão que vale a pena tê-lo em mãos. E é claro, aproveitando aqui também, já que estamos falando de ciência e fé, aqui temos um grande cientista da antiguidade sempre atual, né? São Paulo. Cartas de São Paulo, eu tive a felicidade de gravá-la em áudio, não é? Os chamados LPO, livros para ouvir. Até porque com essa vida agitada que nós temos tido, não é? O corre-corre, já tivemos um programa aqui sobre a questão do tempo, da nossa relação com o tempo, que é absolutamente importante, porque afinal das contas é no tempo que está em jogo a nossa fidelidade a Deus, a vida e assim por diante. E aqui você tem a oportunidade, entre o corre-corre do dia a dia, na casa, no trabalho, na rua, no escritório, com um fonezinho ali, de escutar a palavra de Deus na íntegra. Então são as 13 cartas de São Paulo, começando pela carta aos Romanos e terminando, claro, com a carta a Filemon. Paulo que com Pedro, esta grande coluna da igreja, o maior missionário de todos os tempos, ninguém andou mais do que ele, falou mais do que ele, ou refletiu sobre Deus, a vida e a ciência, tanto quanto ele, e vale a pena você ter em mãos, tá certo? Basta ligar aí para Canção Nova, nosso call center, e fazer o seu pedido, 0 operadora 123186-2600, tá certo? E, além disso, também temos o nosso e-mail do programa Em Pauta, empauta@cançãonova.com, onde você pode mandar, então, o seu e-mail, sugerindo o tema, fazendo comentário, como no programa de hoje, e colocando, então, aí a sua opinião, tá certo? empauta@cançãonova.com. Vamos passar aqui para a pergunta que não quer calar, não é? Então, professor, diga aí, por favor, porque se por um lado nós temos aí as várias ciências, como percebemos, é óbvio, por outro lado, o campo da teologia, como o Frei Moser colocou, mas por que uma parte da ciência, e é a que mais não é, está em voga, é a que ganha publicidade, aí nós temos todo esse campo da ética, bioética, biotecnologia, genoma, embriões e por aí afora, acaba justamente se fechando a esta dimensão da fé. O porquê desse embate, nessa parte da ciência? Há um problema real que vai para além da ciência, que é a arrogância humana.
o desejo humano de achar que consegue dominar e explicar tudo. E isso acontece em diversas áreas do saber, não somente nas ciências biológicas, acontece também às vezes na teologia, nas ciências humanas também. E é uma coisa importante no princípio hoje da ciência, que é aquele princípio da irrefutabilidade. Ou seja, uma determinada conclusão, um determinado paradigma que um grupo de cientistas aceita, vale até que alguém prove o contrário. Então você vê que a gente está em cima de algumas bases muito frágeis. Isso é comum, por exemplo, nas pesquisas da área de biologia, de física, e até que a gente experimenta. Uma vez, eu estava em Porto Alegre e tive um problema grave de joelho. Fiz uma ressonância magnética, o médico especialista em joelho me atendeu e falou, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia semana que vem. Mostrou lá que havia uma série de problemas no meu joelho. E na semana seguinte, eu fui para uma outra cidade. E aí o irmão Marista, meu companheiro, falou, vai conversar com um massagista japonês que me atende. Eu fui conversar. Um homem extremamente inteligente, estudou 2 anos no Japão, massagem oriental, não era uma pessoa assim, amadora. Ele olhou meus exames e disse, de fato, o seu joelho está numa situação grave. Mas o problema não é o seu joelho, é a sua postura, suas costas e o excesso de responsabilidade que você tem hoje, que você absorve muito peso. Na época eu era coordenador dos maristas de uma região do Brasil e ele fez uma sessão de massagens comigo e disse, olha, daqui a uns 2 anos você vai ter que fazer cirurgia. E de fato aconteceu. E eu fiquei impressionado com isso, porque o médico ele fez uma análise correta, mas extremamente setorizada. Aliás, a ciência moderna ela avançou assim, ela avançou tendo que cada vez mais restringir o seu campo de ação para conseguir chegar a conclusões cada vez mais precisas. Mas com isso, ela abandonou a visão do todo. Então é interessante que hoje nós temos uma tendência crescente em várias ciências de ligar-se com outros saberes, a chamado diálogo interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar. E essa compreensão que a ecologia traz para as ciências, que o todo é mais do que a soma das partes. A ciência moderna cortou em pedacinhos. Só que o ser humano, o mundo, as relações, o cosmos, é mais do que esse monte de partezinhas que cada área do saber traz. Então eu penso que exatamente é nessa visão das ciências entre si, dialogando, um criticando e contribuindo com o outro, que nós vamos avançar. E nesse campo, aqueles que creem, que têm uma perspectiva não somente religiosa, mas também ética, que perguntam à ciência e ao cientista, para que você está pesquisando? Aonde vai levar a sua pesquisa? Qual é o seu interesse ético com isso, tanto pessoal como grupal? São perguntas que provocam, não é verdade? Que desestabilizam aqueles que estão muito seguros no seu trono. Formoso? Olha, pouco acrescentar a arrogância humana, que existe tanto da parte dos cientistas, ou de alguns cientistas, como também da parte de alguns teólogos. Que arrogância, sabe tudo sobre céu, sobre inferno, sobre ressurreição, como é que vai ser. Eu cada vez, não sei se a gente vai se aproximando assim um pouco de uma certa idade, eu digo, puxa, mas o que eu sei realmente da vida eterna? Eu sei aquilo que me é revelado, que será algo de inaudito, algo, digamos, que supera toda a perspectiva humana. Então eu creio nessa promessa de Deus e Jesus Cristo. Agora, saber no sentido estrito da palavra, você não sabe. Mesma coisa, na área, por exemplo, você diz que sou especialista só em genética, não, também em matéria de pecado, né? A minha especialidade, não, claro. Aí em matéria de pecado, principalmente como pecar sem ofender a Deus, aí realmente eu sou especialista, né? Agora, o que acontece? Você lá no fundo, cada dia fica mais hesitante. O que realmente se constitui num pecado? E eu sempre respondi, continuo respondendo, mas hoje de uma maneira mais ampla. É aquilo que desumaniza.
É aquilo que me torna menos gente e desumaniza o outro. E agora desumaniza as criaturas. Uma visão ecológica. Exatamente. Né? As nossas irmãos, elemento ecológico. O elemento ecológico. Traduzindo, eu sei que nada sei é um velho princípio lá dos primórdios da filosofia. Nós temos que resgatar. Quanto mais você estuda, quanto mais você dialoga, mais você percebe, puxa, tenho que aprofundar ainda mais. Frei Moza, e aí é interessante a gente levar em conta a contribuição da chamada teoria da complexidade. Ela mostra o quê? Que é normal que tanto a ciência quanto a teologia, a ciência da fé, ela tem que se mover a partir de determinadas certezas. Mas aquelas certezas elas vão se juntando, não é? E a gente vai se articulando com uma certeza provisória. Nós precisamos dessa certeza, senão a gente cai num relativismo sem tamanho. Mas no processo de caminhada, né, de evolução do pensamento, eu acho que nessa perspectiva a gente fica feliz cada vez mais, né? De poder partilhar o que a gente sabe e poder também aprender com os outros. Nós já vamos perguntar para as pessoas nas ruas, não é? Também o seu parecer, porque aqui no Em Pauta o povo fala. Mas antes de irmos, deixa eu perguntar aqui ao irmão Murad, porque, então, sem diminuir em nada aquilo que seria a tarefa humana, portanto, da ciência, né? Como é que nós podemos, então, aqui desvendar a mão de Deus usando essa linguagem, não é? Através desses mecanismos da vida e que vão gradativamente aparecendo aí nas pesquisas científicas. Agora eu vou falar como teólogo. Há um pensador contemporâneo chamado Moltmann. Ele tem um belíssimo livro, aliás, foi traduzido pela Vozes, né? Teologia da Criação, Deus na Criação, que ele fala o seguinte, que a criação não terminou. A criação é um processo que está em aberto. Se a gente percebe desse ponto de vista, ou seja, Deus coloca em movimento uma série de processos físicos, químicos, biológicos que ainda estão acontecendo. A gente sabe que formam-se novas espécies, outras acabam, não é verdade? Então, o que é que a gente percebe? Com esse olhar da fé, você consegue perceber naquilo que alguém que não tem fé, parece que são processos meramente mecânicos, percebe que aí há alguma coisa de gratuito. Então o nosso olhar de fé percebe que o que nós chamamos de criação, ou o processo evolutivo do cosmos e da história, está profundamente marcado pela palavra. Nós cristãos acreditamos que a criação é pela palavra. João 1 fala, tudo foi feito pela palavra e nada do que existe foi feito pela palavra. A palavra não é só pronunciada, a palavra é a inteligibilidade, a capacidade de compreensão, é o sentido. Então, tudo que existe, todos os seres, estão impregnados dessa relação de sentido. E mais, nós dizemos que essa criação, o Salmo 104 diz isso, está sustentado pela força do Espírito de Deus. O Moltmann diz que é esse Espírito de Deus que está presente nos processos da criação, que continuam em aberto, que sustenta e que renova a criação. A gente não canta isso no Salmo 104? Envia, Senhor, teu Espírito e renova a face da terra. Só que esse Espírito não é compreendido só para as pessoas, é compreendido por todo o processo cósmico. Então, se a gente tem esse olhar bonito na fé, a gente começa a ver os processos que pareceriam simplesmente físicos e químicos com esse olhar de encantamento. Muito bem. Bonito, olha, nós vamos para o professor vai falando, né? Porque ambos aqui são professores e vão envolvendo, não é? Mas rápido intervalo, já nós estaremos de volta já para o último bloco, você imagina, o tempo passa muito rápido, mas aquela pergunta inicial, ela permanece, aqui algumas pistas já foram dadas, mas a gente quer ter isso ainda mais claro no terceiro bloco, ou seja, como é possível então conciliar, não é, fé e ciência, isso nós vamos ver após o nosso intervalo. Vamos para o intervalo e voltamos já.